aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra, colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a graça do Espírito, para que ao meditarmos esta palavra e compreendermos este milagre de Jesus, nós também possamos crer nele. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do segundo domingo do tempo comum. E vamos ouvir este evangelho que nos relata o primeiro milagre de Jesus. João o chama de sinal, porque tem uma densidade teológica mais forte. Bento XVI vai dizer que nós temos a tríade da Epifania do Senhor. Domingo retrasado celebrávamos a festa dos Reis Magos que visitaram Jesus, levando os seus presentes e o adorando na gruta de Belém. No domingo passado nós celebrávamos a festa do batismo do Senhor, que marca o início da vida pública de Jesus. E agora nós meditaremos o primeiro sinal, o primeiro milagre que Jesus realiza, manifestando a sua glória, manifestando o seu poder, para que os seus discípulos pudessem crer nele. Então, todo milagre que Jesus realiza tem uma finalidade última:
crer na sua pessoa. Os milagres que Jesus fazia não eram apenas para resolver uma situação momentânea, um problema momentâneo, mas os milagres que Jesus realizava era para despertar a fé daqueles que o seguiam. Então, todas as vezes que pedirmos a Jesus um sinal, um milagre, qual deve ser a finalidade na nossa vida? Para que nós creiamos na pessoa de Jesus. E agora vem a pedagogia do texto, que é muito rica e que tem uma densidade teológica também muito grande, dentro do contexto no qual ele foi realizado. Acredito que todos vocês prestaram atenção no evangelho que nós acabamos de proclamar e perceberam que este sinal de Jesus é realizado numa festa de casamento. E na Escritura tudo tem um significado, nada está lá por acaso. A linguagem do casamento, das bodas, das núpcias, ela já era utilizada desde o Antigo Testamento para manifestar a relação íntima entre Deus e o seu povo. Então, se nós tomarmos a primeira leitura de hoje, que foi retirada do livro do profeta Isaías, ela já nos aponta para esta realidade. Então, o povo de Israel no Antigo Testamento era considerada a noiva, e Javé, o seu Deus, era considerado o noivo. E nessa íntima relação, que é manifestada por meio do casamento, se consolidava a união entre Deus e a humanidade. E nisto foi estabelecida a primeira aliança, aquela que sustentou toda a caminhada do povo de Deus no Antigo Testamento. E agora, no início da vida pública de Jesus, nós o encontramos numa festa de casamento para que ele realize o seu primeiro sinal, para manifestar a toda a humanidade que estas núpcias, que estas bodas, que este casamento entre Deus e a humanidade, utilizada esta linguagem metafórica, chega à sua plenitude, porque em Jesus nós teremos a passagem da antiga para a nova aliança. Por meio do sacrifício de Jesus, de onde jorrará o vinho novo, que alimentará toda a humanidade, será estabelecida uma nova e eterna aliança. Por isso, o primeiro milagre de Jesus numa festa de casamento. Um outro detalhe do contexto que vocês precisam saber. O casamento judeu era diferente do nosso. Ele durava uma semana, 7 dias, porque ele era composto de diversos rituais. E o Evangelho nos aponta que Jesus, que tinha sido convidado com os seus discípulos, chega no casamento, nesta festa, no 3º dia. E por que este significado da presença de Jesus no 3º dia? Porque no Antigo Testamento, o 3º dia é o dia da teofania, é o dia da manifestação de Deus, é o dia que Deus se revela ao seu povo. E para o Novo Testamento, o 3º dia simbolizará a ressurreição de Jesus. A nova vida que Ele concederá pela sua ressurreição a todos os homens e mulheres em toda a face da terra, independentemente da época. Então, este 3º dia não é apenas cronológico do relógio, mas é o dia por excelência que Deus se manifesta
em meio ao seu povo através do seu Filho Jesus. E agora nós vamos adentrar esta festa de casamento. Então, estes elementos que o padre apresentou para vocês, é para que vocês pudessem ter acesso ao contexto, porque agora nós vamos ao texto. Tome aí o versículo 3 e 4. Então, esta festa já estava acontecendo, era o terceiro dia, chegou Jesus e seus discípulos, e agora vai ter um acontecimento importante. Vamos ler juntos o versículo 3? Como o vinho veio ao faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que diz isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Paremos aqui. Encontramos um problema. Na metade da festa, terceiro dia, faltou o vinho. O vinho era uma bebida muito importante para o judeu, porque ela não tinha apenas saciar a sede dos convidados na festa, como a gente tem o costume de servir uma comida e uma bebida. Os judeus também assim o faziam. Mas o vinho aqui tem uma conotação especial. Ele simbolizava a alegria das núpcias daquele casamento. O vinho aqui simboliza a plenificação daquele casamento que se dá por meio da união íntima entre o esposo e a esposa. Então, se estamos na metade da festa e o vinho veio a faltar, entendemos que o problema é grave. Mas diante desta realidade, alguém estava atenta. Quem era esta pessoa que estava atenta? Vocês prestaram atenção no texto? Quem vai intervir nesta situação agora? A mãe de Jesus. Provavelmente ela era amiga daquela família, tinha ido antes para ajudar nos preparativos da festa, estava acompanhando todos os acontecimentos daquele casamento, e diante do problema, ela não poderia resolver a situação, mas ela sabia quem estava naquela festa. Ela conhecia quem era o seu filho e chega diante dele e diz: meu filho, eles já não têm mais vinho. De acordo com a teologia bíblica, este texto aponta para a realidade dos judeus, que manifestavam a sua fé em Deus, que estabeleceram a sua crença por meio dos diversos ritos que compõem o judaísmo, orientados pela lei de Moisés, mas que quando chegou neste período da história, já estavam com as suas talhas vazias e já não tinham mais o vinho da alegria, na qual a religião pudesse ajudá-los neste transbordamento da graça de Deus que os alcançava. Então, mais do que falar de um episódio reduzido apenas de uma festa de casamento, este texto alarga a nossa visão e nos aponta para uma realidade mais profunda, que era aquela que vivia os judeus no seu tempo e mais ainda da sua prática religiosa. Maria aqui simboliza o resto fiel de Israel, que permanece fiel às promessas do seu Deus e que agora chega para o seu filho Jesus dizendo: meu filho, eles já não têm mais vinho, eles já não têm mais alegria plena.
A vivência religiosa já não nos ajuda mais neste caminho da intimidade, da comunhão com Deus. Eles já não têm mais vinho. É o clamor de uma mãe para o seu filho diante da escassez e diante da necessidade dos demais filhos. E se nós não conhecermos a exegese, que é a arte da interpretação dos textos bíblicos, nós vamos achar que a resposta de Jesus foi muito mal educada. Padre, como pode Jesus olhar para a mãe dele e dizer: mulher, por que me dizes isto? A minha hora ainda não chegou. Jesus não foi mal educado com a sua mãe. O Evangelho de João tem uma riqueza teológica muito grande. Porque quando Jesus chama Maria de mulher, ele faz uma retrospectiva da história da salvação, voltando ao primeiro homem e à primeira mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, simbolizados na figura de Adão e Eva, figuras essas que deram oportunidade para que o pecado entrasse na vida da humanidade. E como o pecado entra no mundo pelo sim de uma mulher, a salvação também entrará no mundo através do sim de uma outra mulher. E esta mulher se chama Maria. Por isso que agora Jesus a chama de mulher. Porque este primeiro milagre de Jesus já prefigura a finalidade última da sua missão, aonde seria derramado o seu sangue e a sua água, do lado aberto do coração, para que nós fôssemos regenerados em Cristo e nele nos tornássemos uma nova criatura. Porque somente em Jesus se realiza a nova criação. Padre, Jesus fala de uma hora, que a sua hora ainda não chegou. O que ele está querendo nos dizer? Seria a hora do relógio para que o milagre fosse exato? Não. Bento XVI vai dizer que esta hora de Jesus diz respeito à hora da sua glorificação. E o que seria a glorificação de Jesus? Seria a sua morte de cruz e depois, consequentemente, a sua ressurreição. Então, minha gente, por que entender isso? Porque o início está muito próximo do fim. Nós estamos no início da vida pública de Jesus, nós estamos acompanhando o seu primeiro milagre, e ele já nos aponta para qual hora? Para a hora última da sua entrega, da sua morte e depois, consequentemente, da sua ressurreição. Maria ainda não estava entendendo isso. Mas confiando no seu filho, ela dá uma ordem para os serventes. E lhes diz: fazei o que ele vos disser. Vamos repetir juntos essa frase? Fazei o que ele vos disser. Aqui vai acontecer um milagre. E quem diz qual é o milagre, não é quem pede, mas quem faz o milagre. Vou repetir. Aqui quem diz qual é o milagre, não é quem pede o milagre, mas é quem faz o milagre. Por que nós devemos entender esta realidade? Porque na maioria das vezes, quando nós queremos algum milagre, nós não deixamos com que quem realiza o milagre o faça do seu jeito. Mas nós queremos dar o comando para Deus, nós queremos dar o comando para Jesus,
do tipo e do jeito de milagre que eu quero, que eu preciso e que deve acontecer na minha vida. E agora a pedagogia bíblica nos mostra o contrário. É Ele que vai dizer, é Ele que vai fazer, é Ele que realiza o milagre. Irmão, irmã, na sua caminhada de fé, permita que Jesus haja. Deixe nas mãos dele a realização do milagre que ele também já sabe que você precisa. Tenhamos esta confiança e esta humildade na nossa vida de fé, na nossa prática religiosa, na nossa vida de oração, permitindo com que o Senhor fale, permitindo com que Ele haja, permitindo com que Ele faça o milagre do jeito dEle, porque será o melhor para nós, como foi o melhor para aquela festa de casamento. E agora vamos ver como é que foi o comando de Jesus? Olha que interessante a pedagogia. Vamos tomar agora os versículos 6, 7 e 8. Vamos ler juntos? Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus Disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse, Agora tirai e levai ao mestre-sala. e eles, O mesmo mestre-sala experimentou, a água que tinhas transformado em vinho. Paremos aqui. Olha que interessante a pedagogia do milagre. O que se precisava na festa de casamento? Vinho. Mas Jesus manda encher as talhas de quê? De água. Por isso é deixar Ele fazer. Os serventes que estavam ajudando não estavam compreendendo não, gente. Eles estavam obedecendo, mas pensando, o que esse Jesus está fazendo? Nós precisamos de vinho e Ele está mandando que nós coloquemos água. Mesmo quando nós não entendermos a pedagogia de Jesus, sejamos dóceis à sua ação, porque Ele sabe o que Ele faz. Confie, acredite, mesmo quando você não entender o processo, porque o resultado final será muito maior do que aquilo que se necessitava. Quais foram os elementos? As talhas de pedra e a água. Aqui existe uma simbologia para estes dois elementos. As talhas de pedra simbolizam as leis judaicas, porque estas 6 talhas comportavam aproximadamente 600 litros de água. E os judeus tinham mais de 600 mandamentos que eles deveriam cumprir dentro da religião. Mas estas talhas que eram de pedra, simbolizando as leis judaicas, como é que elas estavam? Elas estavam vazias. E agora vem Jesus utilizando mais 2 elementos: a água, que depois se transforma em vinho. Os judeus tinham a prática de fazer os ritos de purificação. Então, eles se consideravam pecadores diante de Deus. E quando eles estavam arrependidos dos erros que cometiam, eles buscavam estes ritos que eram feitos com água, no qual eles se purificavam e acreditavam que estavam redimidos diante de Deus. Mas estes ritos, minha gente, eram apenas de maneira exterior, por isso a água.
E agora a transformação da água em vinho já vai simbolizar o lado aberto de Jesus na cruz. E quando os soldados abriram com a lança o lado do seu coração, o que jorrou do coração de Jesus? Sangue e água. Mas que já não nos lavaria apenas de maneira exterior, num rito religioso, a água. Mas este sangue, simbolizado pelo vinho da nova e eterna aliança, teria o poder de purificar a humanidade por dentro. Por isso que o primeiro milagre de Jesus é transformar água em vinho. Sair de uma religião meramente exterior, onde se apega aos ritos e aos mandamentos que já haviam se esvaziados, por isso as talhas de pedras vazias, mas que por meio da ação de Jesus transbordaria do novo vinho de Deus, que selaria uma nova e eterna aliança entre Deus e o seu povo. Por isso, a linguagem do casamento. Olha que maravilha compreender o significado deste milagre, mas ao mesmo tempo a possibilidade que podemos dar a Jesus para que haja em nós e para que realize em nós, enchendo as nossas talhas duras e vazias de pedras, em águas nas quais serão transbordadas no vinho novo da alegria que somente Jesus pode nos dar. Este é o convite para mim, para você, para cada um de nós nesta manhã de domingo. Não queira permanecer com a sua talha de pedra vazia, mas ouça o que ele vai dizer a você. Se abra a novidade, que de repente no primeiro momento você nem compreenderá, mas depois experimentará a abundância do milagre, como aconteceu naquela festa de casamento. E naquele momento, minha gente, o mestre-sala experimenta e leva um susto, porque a água tinha se transformado em vinho. O texto vai dizer, ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. Gente, nenhum milagre que Jesus realiza acontece de maneira mágica. Todos os milagres, se vocês lerem os evangelhos, vocês verão que existe uma pedagogia do milagre, na qual Jesus, que é o único que pode realizá-lo, conta com a participação nossa. Como é que se deu o milagre da transformação da água em vinho? Jesus precisou de uma equipe toda que o ajudou enchendo as talhas de água. O milagre foi de Jesus. Mas quem trabalhou para que o milagre acontecesse? As mãos dos serventes, que ajudaram Jesus. Por que vocês devem entender isso? Porque o milagre não acontece de maneira mágica, como muitos líderes religiosos fazem, como muitos grupos prometem. Mas na pedagogia do milagre, o único que pode fazer o milagre, que é Jesus, precisa da nossa participação e quer contar com ela, para que nós, além de desfrutarmos da consequência do milagre, também possamos fazer parte deste processo. Vocês que são pais e de repente têm a meninada pequena, de repente você como pai, como mãe, poderia fazer o serviço da casa todo sozinho, sozinha.
Mas aí você quer contemplar o filho, a filha, e coloca para te ajudar. E a meninada fica feliz, se sente realizada, porque se sente participante do processo. Então, de repente, no final, é você pai, é você mãe que vai realizar o trabalho mais pesado. Mas a meninada se sente contemplada porque participou do processo. Por que esse exemplo do nosso cotidiano? Para nós entendermos as coisas grandes do Evangelho. O milagre é Jesus quem faz, mas Ele quer nos contemplar nesse processo. Ele não quer ter uma relação mágica conosco, aonde nós pedimos e que Ele pega uma varinha de condão, faz pim-pim-pim e resolve o seu problema. Milagre não é para isso. Ouvimos no final do texto, os discípulos contemplaram o milagre e acreditaram nele. A finalidade última do milagre não é resolver um problema imediato, mas a finalidade última do milagre é crer em Jesus. Se você quer milagre somente para resolver os seus problemas imediatos, suspeite dos seus milagres. O Evangelho de hoje nos abre o horizonte para uma nova compreensão. Agora vamos ao final do texto. Pegue aí os versículos 10 e 11. Vamos ler juntos? O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. este Foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. e seus discípulos, Creram nele. preste atenção aqui no que o padre vai te dizer. Jesus inaugura um novo tempo da prática religiosa. Enquanto as talhas de pedra, simbolizadas pela lei judaica, estavam vazias, a religião já não conseguia mais cumprir a sua missão. Chega agora Jesus, que nos mostra a face de um Deus que é festeiro. De um Deus que escolhe fazer o seu primeiro milagre, que já aponta para a missão última, numa festa. E utilizando o elemento que diz respeito à alegria, o vinho. Nós temos um Deus que é alegre, nós temos um Deus que é festeiro, e um Deus que escolhe a festa para manifestar o que nós recebemos em cada santa missa. O seu corpo, mas também o seu sangue. Materializados no pão e também no vinho. Por que entendermos isso? Porque às vezes caminhamos na prática religiosa de uma religião aguada. E o Evangelho de hoje quer nos manifestar uma religião festiva. Tem me preocupado muito as diversas ideologias que têm penetrado diversos grupos da Igreja Católica e que têm roubado, inclusive dos nossos jovens, a alegria de celebrar a fé, minha gente. Me assusta muito ver esta meninada de 15, 16, 17 anos, que tem um desejo no coração da vivência da fé e da religião, mas com uma cara amarela que não é capaz de dar um sorriso, com umas roupas tão desengonçadas que não condiz com a alegria da juventude.
Porque convencidos por uma ideologia de uma religião aguada, se privam da grande festa de Deus, porque não podem dar um sorriso na missa. Porque não pode bater uma palma na missa, porque a liturgia precisa ser sistematizada desta forma. E a partir do momento que nós perdemos a dimensão da festa, a religião não cumpre a sua missão. Não queira uma prática religiosa aguada. Não queira uma fé aguada. Mas se abra a novidade do milagre, queira o vinho sacralizado que nos aponta para a grande festa, para o grande banquete nupcial do Cordeiro, para a grande alegria de Deus, minha gente. O Papa Francisco tem batido muito nessa tecla. Não podemos anunciar Jesus com cara de cemitério. Mesmo em meio às dificuldades, aos desafios da vida, a nossa fé é uma fé da alegria, e de uma alegria que não é condicionada pelo momento, porque o momento é muito trágico, e se fosse condicionada por ele, de fato não era possível ter alegria. Mas nós temos um elemento que transcende a realidade, e que nos enche deste vinho novo, que nos possibilita a graça desta alegria plena, verdadeira, mesmo em meio às dificuldades. Queiramos este milagre na nossa vida. Queiramos este vinho novo, que é capaz de nos dar a verdadeira alegria e de nos abrir para uma nova realidade, que pede de nós também uma prática religiosa de maneira diferenciada. Volto a repetir, não queira uma religião aguada, sem graça, sem vida, sem alegria, mas queira uma prática religiosa e de fé deste vinho novo que te plenifica, que te fortalece, que te ajude, que alegre o seu coração mesmo em meio às dificuldades, porque Ele é a razão da nossa alegria. Lembremos, temos um Deus Pai que é festeiro e que escolheu a festa para manifestar o seu primeiro sinal, que diz respeito ao seu último sinal. E nesta missa de hoje, queiramos o vinho novo, que só Jesus pode nos dar, porque é este vinho que manifesta a sua glória. Acabamos de ler, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Jesus sacralizou a festa com o tempo, como tempo e espaço de humanização. E de repente nós não queremos uma religião que nos humaniza. De repente nós procuramos uma prática religiosa que nos torna anjos. E eu quero lhes dizer que isso será impossível. Porque você foi criado como homem e mulher, e não como anjo. Então a nossa prática religiosa precisa nos dar a graça de uma nova humanização. Então Jesus é tão humano, mas tão humano, que só poderia ser divino. E é nesse processo de integração, de reconciliação, de participação, de ajuda mútua, que nós transbordamos na alegria daquele que nos deu o vinho novo, que foi capaz de nos purificar do nosso pecado e foi capaz de nos dar a vida nova que somente Ele poderia nos dar. Então agora, vamos encerrar pedindo esta graça. Por um instante pense. Quais são as suas talhas vazias? Quais são as suas talhas de pedra? Como você tem vivido a sua fé? Como você tem vivido a sua prática religiosa?
Quais são os milagres que você pede para Jesus? Então agora, vai dizendo para Ele: Senhor, eu quero participar desta festa. Eu quero permitir com que o Senhor me diga o que eu preciso fazer no milagre que eu vou experimentar. E mesmo quando eu estiver precisando de vinho e o Senhor mandar eu colocar água, eu vou acreditar na sua palavra. Dai-me o dom da confiança, porque o que o Senhor faz é sempre bom. O final é sempre bom, abundante. Peça agora a doçura do vinho novo, que só Jesus pode te dar, diante das amarguras da sua vida. Peça essa graça agora a Jesus, do vinho novo que vai transbordar a sua talha vazia. Vai dizendo para Jesus: eu não quero mais uma religião aguada, mas eu quero vinho novo que transborda na minha vida, com a tua alegria, com a tua vida nova, Jesus. Dai-me deste vinho novo, Jesus. Dai-me desta alegria nova. Eu quero participar deste banquete. Eu quero participar desta festa, Jesus. Eu quero o vinho novo. Jesus, nesse nome há poder. Jesus, nesse nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. Jesus, nesse nome há poder. Jesus, nesse nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. O impossível Ele pode realizar.